Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. Vamos para o vídeo de número 16 da série sobre o Purgatório do Padre Chup, capítulos 11 a 15 da segunda parte do livro sobre os mistérios da misericórdia de Deus. Antes de começar, peço-lhe que me dê um like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe e comente. Capítulo 11. Assistência prestada às almas. Santa Missa. Jubileu de Leão XIII. Comemoração solene dos fiéis defuntos no último domingo de setembro. Assistimos ao santo entusiasmo com que a Igreja celebrou o jubileu sacerdotal de sua venerada cabeça, o Papa Leão XIII. Fiéis de todas as partes do mundo foram a Roma, pessoalmente ou em espírito, para oferecer suas homenagens e dons aos pés do Vigário de Jesus Cristo. Toda a Igreja militante se alegrou em meio às suas longas provações. A Igreja triunfante no céu participou dessa alegria pela canonização e beatificação de numerosos de seus gloriosos membros. Não era justo que também a Igreja padecente participasse? Poderiam ser esquecidos nossos caros irmãos no purgatório? Não deveriam essas almas tão queridas ao coração de Jesus experimentar também os efeitos felizes dessa festa tão gloriosa? Leão XIII assim o compreendeu, sempre guiado pelo Espírito Santo no exercício de seu ofício de Supremo Pastor. O Papa, por uma carta encíclica datada de 1º de abril de 1888, decretou que, em todo o mundo cristão, fosse celebrada uma solene comemoração dos fiéis defuntos no último domingo do mês de setembro. Recordando com que admirável amor a Igreja militante manifestou sua alegria e como a Igreja triunfante com ela se regozijou, para coroar, de certo modo, diz o Santo Padre, essa exultação geral, desejamos cumprir o mais perfeitamente possível o dever de nossa caridade apostólica, estendendo a plenitude dos tesouros espirituais infinitos àqueles filhos bem-amados da Igreja que, tendo morrido na morte dos justos, deixaram esta vida de combate com o sinal da fé, tornando-se ramos da videira mística, embora não lhes seja permitido entrar no descanso eterno antes de pagarem o último centavo da dívida que devem à justiça vingadora de Deus. Somos movidos a isso tanto pelos piedosos desejos dos católicos, para os quais sabemos que nossa decisão será particularmente cara, quanto pela intensidade angustiante dos sofrimentos das almas falecidas. Mas somos, sobretudo, inspirados pelo costume da Igreja, que mesmo nas mais alegres solenidades do ano, não esquece a santa e salutar comemoração dos mortos, para que sejam libertados de seus pecados. Por essa razão, sendo certo, segundo a doutrina católica, que as almas detidas no purgatório são aliviadas pelos sufrágios dos fiéis, e especialmente pelo augusto sacrifício do altar, julgamos não poder oferecer prova mais útil, nem mais desejável, da nossa caridade do que multiplicar, por toda parte, para alívio de suas penas, a pura oblação do santo sacrifício de nosso divino mediador. Determinamos, portanto, com todas as dispensas e derrogações necessárias, que o último domingo do próximo mês de setembro seja um dia de ampla expiação. Nesse dia, será celebrada por nós, bem como por nossos irmãos patriarcas, arcebispos, bispos e por todos os outros prelados que exercem jurisdição em uma diocese, cada qual em sua igreja patriarcal, metropolitana ou catedral, uma missa especial pelos defuntos, com toda a solenidade possível, segundo o rito indicado pelo missal para a comemoração de todos os fiéis defuntos. Aprovamos que o mesmo seja feito
nas igrejas paroquiais e colegiadas, seculares ou regulares, contanto que não se omita o ofício próprio do dia onde houver tal obrigação. Quanto aos fiéis, exortamo-los vivamente a que, após receberem o sacramento da penitência, se alimentem devotamente com o pão dos anjos, aplicando-o como sufrágio às almas do purgatório. Por nossa autoridade apostólica, concedemos àqueles fiéis que assim procederem uma indulgência plenária, aplicável às almas dos defuntos, bem como o privilégio de altar privilegiado a todos aqueles que, conforme dito acima, celebrarem a missa. Assim, as santas almas que expiam os restos de suas faltas, por meio dessas duras penas, receberão alívio especial e eficaz, graças à vítima salvadora que a Igreja Universal, unida à sua cabeça visível e animada do mesmo espírito de caridade, oferecerá a Deus, para que Ele as admita na morada da consolação, da luz e da paz eterna. Enquanto isso, veneráveis irmãos, concedemos a vós, ao clero e a todo o povo confiado aos vossos cuidados, como penhor desses dons celestes, a bênção apostólica no Senhor, dado em Roma, sob o selo do pescador, na solenidade da Páscoa, no ano de 1888, 11º de nosso pontificado. Capítulo 12. Meios de assistir às almas do purgatório. Santa Missa. O religioso de Cister libertado pela Sagrada Hóstia. Beato Henrique Suso. Não, de tudo o que podemos fazer em favor das almas do purgatório, nada é mais precioso do que a imolação de nosso Divino Salvador sobre o altar. Além de ser a doutrina expressa da Igreja, manifestada em seus concílios, numerosos fatos milagrosos, devidamente comprovados, não deixam qualquer dúvida a esse respeito. Já falamos do religioso que foi libertado do purgatório pelas orações de São Bernardo e de sua comunidade. Esse religioso, cuja observância não era tudo o que deveria ser, apareceu após sua morte para pedir auxílio a São Bernardo. O santo abade, com todos os seus fervorosos discípulos, apressou-se em oferecer orações, jejuns e missas pelo pobre irmão falecido. Este foi rapidamente libertado e apareceu, cheio de gratidão, a um religioso idoso da comunidade, que se havia interessado particularmente por ele. Perguntado sobre qual sufrágio lhe fora mais proveitoso, em vez de responder, tomou o ancião pela mão e, conduzindo-o à igreja onde se celebrava a missa, disse-lhe, apontando para o altar: Eis o grande poder redentor, que quebrou minhas cadeias. Eis o preço do meu resgate. É a hóstia salvadora, que tira os pecados do mundo. Eis outro fato, narrado pelo historiador Fernando de Castella e citado pelo padre Rossignoli. Havia em Colônia, entre os estudantes mais avançados da universidade, 2 religiosos dominicanos de grande talento, um dos quais era o beato Henrique Suso. Os mesmos estudos, o mesmo gênero de vida e, sobretudo, o mesmo gosto pela santidade fizeram nascer entre eles uma amizade íntima e comunicavam mutuamente as graças que recebiam do céu. Ao terminarem os estudos, vendo que teriam de se separar para retornar cada um ao seu convento, combinaram e prometeram entre si que o primeiro dos 2 que morresse seria assistido pelo outro durante um ano inteiro, com a celebração de 2 missas por semana. Às segundas-feiras, uma missa de Réquiem, conforme o costume, e às sextas-feiras, a missa da Paixão, na medida em que as rubricas o permitissem. Assumiram esse compromisso, deram-se o ósculo da paz e deixaram Colônia. Durante vários anos, continuaram ambos a servir a Deus com edificante fervor. O religioso cujo nome não é mencionado foi o primeiro a morrer, e Suso recebeu a notícia com perfeita resignação à vontade divina. Quanto ao compromisso que haviam feito, o tempo o fez esquecer. Rezava muito por seu amigo, impunha a si mesmo novas penitências e realizava muitas outras boas obras. Mas não se lembrava de mandar celebrar
as missas prometidas. Certa manhã, enquanto meditava, recolhido na capela, viu subitamente aparecer diante de si a alma de seu amigo falecido, que, olhando-o com ternura, repreendeu-o por ter sido infiel à palavra dada e aceita, na qual ele tinha pleno direito de confiar. Surpreso, o beato Suso desculpou-se, alegando o esquecimento e enumerando as orações e mortificações que oferecera e ainda oferecia por ele, cuja salvação lhe era tão cara quanto a própria. É possível, meu caro irmão, acrescentou, que tantas orações e boas obras que oferecia a Deus não sejam suficientes para ti? Oh, não, querido irmão, respondeu a alma sofredora. Isso não basta. É o sangue de Jesus Cristo que é necessário para extinguir as chamas que me consomem. É o augusto sacrifício que me libertará desses terríveis tormentos. Suplico-te que cumpras tua palavra e não me negues aquilo que em justiça me deves. O beato Suso apressou-se em atender ao apelo daquela alma e, para reparar sua falta, celebrou e mandou celebrar mais missas do que havia prometido. No dia seguinte, vários sacerdotes, a pedido de Suso, uniram-se a ele para oferecer o santo sacrifício pelo falecido e continuaram esse ato de caridade por vários dias. Algum tempo depois, o amigo de Suso apareceu-lhe novamente, mas agora em condição bem diferente. Seu rosto estava radiante e cercado de uma bela luz. Oh, graças te dou, meu fiel amigo, disse ele. Pelo sangue de meu Salvador, fui libertado dos meus sofrimentos. Agora vou ao céu, contemplar aquele que tantas vezes adoramos juntos sob o véu eucarístico. Suso prostrou-se para agradecer ao Deus de toda misericórdia e compreendeu, mais do que nunca, o valor inestimável do augusto sacrifício do altar. Rossignoli, Merveille, 34. E Fernando de Castella. Capítulo 13. Alívio das almas. Santa Missa. Santa Isabel e a Rainha Constança. São Nicolau de Tolentino e Peregrino de Osimo. Lemos na vida de Santa Isabel de Portugal que, após a morte de sua filha Constança, ela soube do estado lamentável em que a falecida se encontrava no purgatório e do preço que Deus exigia para seu resgate. A jovem princesa havia se casado pouco tempo antes com o rei de Castela, quando foi subitamente arrancada pela morte ao afeto de sua família e de seus súditos. Isabel acabara de receber essa notícia e partia com o rei, seu esposo, para a cidade de Santarém, quando um eremita, saindo de sua solidão, correu atrás do cortejo real, clamando que desejava falar com a rainha. Os guardas o repeliram, mas a santa, vendo sua insistência, ordenou que o servo de Deus fosse conduzido à sua presença. Assim que chegou, ele relatou que por diversas vezes, enquanto rezava em sua ermida, a rainha Constança lhe havia aparecido, suplicando-lhe insistentemente que dissesse à sua mãe que ela padecia nas profundezas do purgatório, condenada a longos e terríveis sofrimentos, mas que seria libertada se durante um ano inteiro o santo sacrifício da missa fosse celebrado diariamente por ela. Os cortesãos que ouviram tal relato zombaram abertamente, tratando o eremita como visionário, impostor ou louco. Quanto a Isabel, voltou-se para o rei e perguntou o que ele pensava. Creio, respondeu o príncipe, que é prudente fazer o que te foi indicado de maneira tão extraordinária. Afinal, mandar celebrar missas pelos nossos queridos defuntos nada mais é do que um dever cristão e piedoso. Um santo sacerdote, Fernando Mendes, foi encarregado de celebrar as missas. Ao término do ano, Constança apareceu a Santa Isabel, vestida com uma brilhante túnica branca. Hoje, minha querida mãe, disse ela, estou libertada das penas do purgatório e prestes a entrar no céu. Cheia de consolação e alegria, a santa foi à igreja dar graças a Deus. Ali, encontrou o sacerdote Mendes, que lhe assegurou que no dia anterior havia concluído a celebração das 365 missas que lhe haviam sido confiadas. A rainha compreendeu então
que Deus cumprira a promessa feita ao piedoso eremita e manifestou sua gratidão, distribuindo abundantes esmolas aos pobres. Tu nos livrastes do que nos afligiam e confundiste os que nos odiavam. Salmo 43. Essas foram as palavras dirigidas ao ilustre São Nicolau de Tolentino pelas almas que ele havia libertado ao oferecer por elas o santo sacrifício da missa. Uma das maiores virtudes desse admirável servo de Deus, diz o padre Rossignoli, era sua caridade e sua devoção para com a igreja padecente. Por ela jejuava frequentemente a pão e água, impunha a si mesmo severas disciplinas e trazia à cintura uma cadeia de ferro pontiaguda. Quando lhe foi aberta a possibilidade do sacerdócio e seus superiores quiseram elevá-lo a essa dignidade sublime, ele hesitou por muito tempo. Nada o fez decidir-se a receber as ordens sagradas, senão o pensamento de que, celebrando diariamente o santo sacrifício, poderia auxiliar de modo mais eficaz as almas do purgatório. Por sua vez, as almas que ele socorria com tantos sufrágios apareceram-lhe várias vezes para agradecê-lo ou recomendar-se à sua caridade. Vivendo perto de Pisa, inteiramente dedicado aos exercícios espirituais, certa noite de sábado, viu em sonho uma alma sofredora, que lhe suplicava celebrar a Santa Missa na manhã seguinte, por ela e por várias outras almas que sofriam terrivelmente no purgatório. Nicolau reconheceu a voz, mas não conseguiu lembrar-se claramente de quem se tratava. Sou, disse a aparição, teu amigo, falecido, Peregrino Diósimo. Pela misericórdia divina, escapei da condenação eterna, por meio do arrependimento, mas não assim do castigo temporal, devido aos meus pecados. Venho, em nome de muitas almas tão infelizes quanto eu, suplicar-te que ofereças amanhã a Santa Missa por nós. Dela esperamos nossa libertação, ou ao menos, grande alívio. O santo respondeu com sua habitual bondade, que nosso Senhor se digne aliviar-vos pelos méritos de seu precioso sangue, mas essa missa pelos mortos não posso celebrá-la amanhã, devo cantar a missa conventual no coro. Ah, ao menos vem comigo, exclamou a alma, entre suspiros e lágrimas. Eu te conjuro, por amor de Deus, vem ver nossos sofrimentos e não mais recusarás. És demasiado bom para nos deixar em tão terríveis agonias. Então, pareceu-lhe ser transportado ao purgatório. Viu uma imensa planície, onde uma multidão de almas, de todas as idades e condições, padecia diversos tormentos horríveis de contemplar. Por gestos e palavras, imploravam comovidamente sua ajuda. Eis, disse Peregrino, o estado daqueles que me enviaram a ti. Já que és agradável a Deus, temos confiança de que Ele nada recusará a oblação do sacrifício oferecido por ti, e que sua misericórdia divina nos libertará. Diante desse espetáculo doloroso, o santo não pôde conter as lágrimas. Imediatamente se pôs em oração para consolá-las, e na manhã seguinte dirigiu-se ao prior, relatando-lhe a visão e o pedido de Peregrino. O padre prior, partilhando de sua emoção, dispensou-o naquele dia e durante o restante da semana da missa conventual, para que pudesse oferecer o santo sacrifício pelos defuntos e dedicar-se inteiramente ao alívio das almas sofredoras. Com grande alegria, Nicolau foi à igreja e celebrou a Santa Missa com extraordinário fervor. Durante toda a semana continuou a oferecer o santo sacrifício com a mesma intenção, acrescentando orações, disciplinas e toda espécie de boas obras, dia e noite. Ao fim da semana, Peregrino apareceu-lhe novamente, mas já não em estado de sofrimento. Estava vestido de branco e rodeado por uma luz celeste, na qual indicava uma grande multidão de almas felizes. Todas lhe agradeciam, chamando-o libertador. Depois, elevando-se ao céu, cantavam estas palavras do salmista. Tu nos livrastes dos que nos afligiam e confundiste os que nos odiavam. Os inimigos aqui mencionados são os pecados e os demônios que os instigam. Capítulo 14. Auxílio às Santas Almas. Santa Missa, Padre Gerard. As 30 Missas de São Gregório.
Consideremos agora os efeitos sobrenaturais de outra ordem, mas que não provam menos claramente a eficácia do santo sacrifício da missa oferecida pelos defuntos. Encontramo-los nas memórias do padre Gerard, jesuíta inglês e confessor da fé durante as perseguições na Inglaterra do século XVI. Depois de relatar como havia recebido a abjuração de um fidalgo protestante casado com uma de suas primas, o padre Gerard acrescenta: essa conversão levou a outra em circunstâncias as mais extraordinárias. Meu novo convertido foi visitar um amigo seu que estava gravemente doente. Era um homem reto, retido na heresia mais por ilusão do que por qualquer outro motivo. O visitante o exortou com insistência a se converter e a pensar em sua alma, e conseguiu dele a promessa de que faria sua confissão. Instruiu-o em tudo, ensinou-lhe como exercitar-se à contrição de seus pecados e foi procurar um sacerdote. Teve grande dificuldade em encontrá-lo, e enquanto isso, o doente morreu. Ao expirar, o pobre moribundo perguntava frequentemente se seu amigo ainda não havia voltado com o médico que havia prometido trazer. Era assim que ele chamava o sacerdote católico. O que se seguiu mostrou que Deus havia aceitado a boa vontade do falecido. Nas noites seguintes à sua morte, sua esposa, protestante, viu uma luz movendo-se em seu quarto, chegando até as cortinas de sua cama. Assustada, pediu a uma criada que dormisse em seu quarto, mas esta não viu nada, embora a luz continuasse visível aos olhos da senhora. A pobre mulher mandou chamar o amigo cujo retorno o marido havia esperado com tanta ansiedade. Contou-lhe o que acontecera e perguntou o que deveria fazer. Esse amigo, antes de responder, consultou um sacerdote católico. O sacerdote disse que a luz era para a esposa do falecido um sinal sobrenatural pelo qual Deus a convidava a voltar à verdadeira fé. A senhora ficou profundamente tocada por essas palavras, abriu o coração à graça e, por sua vez, converteu-se. Já católica, mandou celebrar missas em seu quarto, durante algum tempo, mas a luz sempre voltava. O sacerdote, considerando essas circunstâncias diante de Deus, julgou que o falecido, embora salvo por seu arrependimento, acompanhado do desejo de confissão, estava no purgatório e necessitava orações. Aconselhou então que se mandassem celebrar missas por 30 dias, segundo antigo costume dos católicos ingleses. A boa viúva seguiu esse conselho e no 30º dia, em vez de uma luz, viu 3, 2 das quais pareciam sustentar a terceira. As 3 luzes pairaram sobre sua cama e depois subiram ao céu, sem jamais voltar. Essas 3 luzes parecem ter significado as 3 conversões e a eficácia do santo sacrifício da missa para abrir o céu às almas defuntas. As 30 missas celebradas durante 30 dias consecutivos não são apenas um costume inglês, como diz o padre Gerard. Elas também são amplamente difundidas na Itália e em outros países cristãos. Essas missas são chamadas de 30 missas de São Gregório, porque o costume piedoso parece remontar a esse grande papa. É assim relatado em seus diálogos, livro 4, capítulo 40. Um religioso chamado Justo havia recebido e guardado para si 3 moedas de ouro. Era uma grave falta contra seu voto de pobreza. Ele foi descoberto e excomungado. Essa pena salutar levou-o ao arrependimento e, algum tempo depois, morreu em verdadeiro sentimento de contrição. Contudo, São Gregório, para inspirar nos irmãos um vivo horror ao pecado da avareza em um religioso, não retirou a sentença de excomunhão. Justo foi sepultado, separado dos outros monges, e as 3 moedas foram lançadas em sua sepultura, enquanto os religiosos repetiam juntos as palavras de São Pedro a Simão Mago: que teu dinheiro pereça contigo. Algum tempo depois, o santo abade, julgando reparado o escândalo e movido de compaixão pela alma de Justo, chamou o procurador e disse-lhe com tristeza: desde o momento de sua morte, nosso irmão tem sido atormentado nas chamas do purgatório. Devemos, por caridade, esforçar-nos para libertá-lo.
Vai, pois, e cuida para que a partir de agora o santo sacrifício seja oferecido durante 30 dias, que nenhuma manhã passe sem que seja oferecida a vítima de salvação para sua libertação. O procurador obedeceu pontualmente. As 30 missas foram celebradas em 30 dias. No 30º dia, concluída a última missa, o falecido apareceu a um irmão chamado Copioso, dizendo: Bendizei a Deus, meu querido irmão, hoje estou liberto e admitido na sociedade dos santos. Desde então, estabeleceu-se o piedoso costume de celebrar 30 missas pelos defuntos. Capítulo 15. Alívio das Santas Almas. Eugène Weibel, Lacordaire e o príncipe polonês. Nada é mais confortante ao espírito cristão do que mandar celebrar o santo sacrifício da missa pelo alívio das almas defuntas, e seria uma grande desgraça se o zelo dos fiéis esfriasse nesse ponto. Deus parece multiplicar prodígios para impedir que caiamos em um relaxamento tão fatal. O fato seguinte é atestado por um digno sacerdote da diocese de Bruges, que o recebeu de sua fonte primitiva e cujo testemunho tem toda a certeza de uma testemunha ocular. Em 13 de outubro de 1849, faleceu aos 52 anos, na paróquia de Ardua, na Flandres, uma mulher chamada Eugénie van de Kerckhoff, cujo marido, João Weibel, era agricultor. Ela era piedosa e caritativa, dando esmolas com generosidade proporcional aos seus meios. Conservou até o fim da vida grande devoção à Santíssima Virgem, abstendo-se em sua honra às sextas-feiras e sábados de cada semana. Embora sua conduta não estivesse isenta de certas faltas domésticas, levava, de resto, uma vida exemplar e edificante. Uma criada chamada Bárbara Veneck, de 28 anos, virtuosa e dedicada, que havia assistido sua senhora na última enfermidade, continuou a servir o senhor João Weibel, viúvo de Eugénie. Cerca de 3 semanas após sua morte, a falecida apareceu à sua criada nas circunstâncias seguintes. Era no meio da noite. Bárbara dormia profundamente quando ouviu seu nome ser pronunciado claramente 3 vezes. Despertou sobressaltada e viu diante de si sua senhora, sentada à beira de sua cama, vestida com roupa de trabalho. Apesar da surpresa, não sentiu medo e manteve a calma. A aparição falou-lhe: Bárbara, o que desejas, Eugénie? Respondeu a criada. Pega, disse a senhora, o pequeno ancinho que eu te dizia que guardasse. Revolve o monte de areia na pequena sala. Tu sabes qual é. Ali encontrarás uma quantia em dinheiro. Usa-a para mandar celebrar missas, 2 francos por cada uma, pela minha intenção, pois ainda sofro. Farei isso, Eugénie, respondeu Bárbara. E no mesmo instante, a aparição desapareceu. Ao despertar, Bárbara pensou tratar-se de um sonho, mas estava tão profundamente impressionada, tão desperta havia estado, tão distinta, tão viva lhe aparecera sua antiga senhora, e tão precisas haviam sido suas instruções, que não podia deixar de dizer: não é assim que se sonha. Eu vi minha senhora em pessoa. Ela se apresentou aos meus olhos e falou comigo. Não é sonho, mas realidade. Foi então buscar o ancinho, conforme indicado, resolveu a areia e encontrou uma bolsa, contendo 500 francos. Em tais circunstâncias estranhas e extraordinárias, a boa criada julgou dever procurar o conselho de seu pároco e foi relatar-lhe tudo o que havia acontecido. O venerável abade R., então pároco de Ardua, respondeu que as missas pedidas pela alma deviam ser celebradas, mas que para dispor da soma de dinheiro era necessário o consentimento do agricultor João Weibel. Este consentiu de bom grado que o dinheiro fosse usado para tão santo fim, e as missas foram celebradas, sendo pagos 2 francos por cada uma.
Chamamos a atenção para a quantia da esmola, pois ela correspondia ao costume piedoso da falecida. O valor da missa fixado pela tarifa diocesana era cerca de 1,5 franco, mas a esposa de Waibel, por consideração ao clero, que naquela época de escassez precisava socorrer grande número de pobres, dava 2 francos por cada missa que costumava mandar celebrar. 2 meses após a primeira aparição, Bárbara foi novamente despertada durante a noite. Desta vez, seu quarto estava iluminado por uma luz brilhante, e sua senhora, bela e fresca, como nos dias da juventude, vestida com um traje de branco resplandecente, apareceu diante dela, olhando-a com um sorriso amável. Bárbara, disse ela com voz clara e audível, agradeço-te. Estou libertada. Ditas essas palavras, desapareceu, e o quarto voltou à escuridão. A criada, admirada com o que vira, ficou tomada de grande alegria. Essa aparição deixou nela a mais viva impressão, e ela conserva, até hoje, a lembrança mais consoladora do fato. É dela que provém esses detalhes, por meio do venerável abade L., que era vigário de Ardua quando esses fatos ocorreram. O célebre padre Lacordaire, no início das conferências sobre a imortalidade da alma, que proferiu alguns anos antes de sua morte aos alunos de Sorèze, relatou-lhes o seguinte fato. O príncipe polonês de X, infiel e materialista declarado, havia composto uma obra contra a imortalidade da alma. Estava prestes a enviá-la à impressão quando, caminhando em seu parque, uma mulher banhada em lágrimas lançou-se a seus pés e lhe disse com profunda dor: Meu bom príncipe, meu marido acaba de morrer. Neste momento sua alma talvez esteja sofrendo no purgatório. Sou tão pobre que não tenho sequer a pequena soma necessária para mandar celebrar uma missa pelos defuntos. Em sua bondade, venha em meu auxílio pelo meu pobre marido. Embora o senhor estivesse convencido de que a mulher estava iludida pela credulidade, não teve coragem de recusá-la. Deu-lhe uma peça de ouro, e a mulher correu à igreja e pediu ao sacerdote que celebrasse algumas missas pelo repouso da alma do marido. 5 dias depois, à tarde, o príncipe, em seu gabinete, revisava seu manuscrito, quando, levantando os olhos, viu diante de si um homem vestido como camponês. Príncipe, disse o desconhecido, venho agradecer-lhe. Sou o marido daquela pobre mulher que lhe pediu uma esmola para mandar celebrar a Santa Missa pelo repouso de minha alma. Sua caridade foi agradável a Deus. Foi ele quem me permitiu vir agradecer-lhe. Ditas essas palavras, o camponês polonês desapareceu como uma sombra. A emoção do príncipe foi indescritível. Ele então lançou sua obra ao fogo, converteu-se inteiramente à verdade e perseverou nela até a morte. Se você gostou desse vídeo, peço-lhe que me dê um like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe e comente.